Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo na parte da manhã. Para vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, sou conhecido como irmã Inácio Adon e a minha esposa chama-se a irmã Lurdinha. Ela está todos os momentos junto comigo fazendo a obra de Deus, porque esse canal de oração está sendo uma bênção na vida de tantas pessoas que nesse momento vivem uma vida desesperada, uma vida de angústia, uma vida de desespero. E a palavra de Deus diz que a oração do justo tem os seus efeitos. Tá bom? Que Deus te abençoe e continue perseverando na palavra de Deus e na oração. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 8, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Paulo falando para os irmãos na igreja de Gálatas: Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aqueles que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando os outros evangelhos. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou outro, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja amaldiçoado, pois já dissermos e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daqueles que vocês aceitam, que essa pessoa seja amaldiçoada. Como nós acabamos de ler, irmão, isso aqui é muito forte. O próprio Paulo anunciando ele anunciando o Evangelho de Cristo, como nós sabemos, a vida de Paulo, um homem de Deus, um homem de missões, um homem que entregou a sua vida ao Evangelho de Cristo, porque foi Cristo que chamou ele para trabalhar na obra. E Paulo, a pregação dele é uma pregação muito sincera, é muito genuína na palavra de Deus. E ele diz que tinha alguém que estava anunciando um evangelho diferente na igreja de Gálatas. Um evangelho diferente daquilo que ele tinha ensinado aquele povo ali na igreja. Paulo abriu essa igreja e colocou os irmãos lá para tomarem de conta. E Paulo, nas suas viagens, se afastou da igreja e aquelas pessoas vinham com outros tipos de evangelho, anunciando, querendo distorcer o evangelho de Cristo, querendo colocar o seu próprio evangelho, querendo fazer suas próprias decisões. E aquelas pessoas que Paulo tinha deixado na igreja de Gálatas estavam começando a dar ouvido a esse tipo de pregação, a esse tipo de evangelho. E Paulo chega a dizer para os irmãos: vocês estão se afastando muito depressa do evangelho de Cristo para ouvir outro evangelho, que não existe outro evangelho a não ser o de Cristo. E Paulo chega a dizer: essas pessoas que estão anunciando outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, que essa pessoa seja amaldiçoada, que essa pessoa ela seja maldita. O próprio Paulo faz esse tipo de palavra muito forte e dura. Por quê? Por causa que hoje em dia as pessoas elas não querem mais ouvir o evangelho que Paulo está passando para nós. Qual é esse evangelho, irmão? Um evangelho da correção, o evangelho do sacrifício sem deixar a vontade da carne, um evangelho da salvação. Ninguém quer ouvir esse tipo de evangelho. As pessoas não querem mais ouvir o evangelho como antigamente. Hoje em dia as pessoas estão deixando de ouvir o evangelho da palavra de Deus, como Paulo acabou de falar, para ouvir a palavra do homem. Palavras que é que nem Paulo está dizendo. Não existe outro evangelho a não ser o de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, para você que está nos assistindo, ele é um evangelho de correção. Até porque a própria palavra diz que ele ama ele corrige a quem ele ama. E hoje em dia muitos estão pregando
não é palavra de correção. É palavra da boca do homem anunciando aquilo que agrada a carne. E aquilo que agrada a carne, nós vamos para o inferno. Você não vê as pessoas anunciando palavra de correção, palavra de salvação. Você não vê as pessoas anunciando, dizendo se conserte, senão você vai para o inferno. Ninguém vê mais ninguém anunciando, que nem João Batista anunciava, arrependei vós, com boi de fíbula. Essas palavras dói, mas é a palavra que te leva à salvação. Porque você vai parar para pensar e você vai ver que você tem que mudar, eu tenho que mudar. Mas se a gente falar o evangelho desse jeito, como tem que ser falado, que agrada alguém ou que não agrada, que o próprio Paulo fala. Se eu prego o evangelho que agrada a todo mundo, eu não serei servo de Deus. Se eu pregar um evangelho que agrada a todo mundo, eu não serei chamado servo de Deus. Porque um evangelho que agrada a todo mundo, isso não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele dá de cara com o mundo. Ele bate de frente com a vontade da carne. Então esse evangelho que Paulo está falando, amaldiçoando essas pessoas que anunciam outro tipo de evangelho, que não é evangelho, que nem Paulo falou, essas pessoas serão amaldiçoadas. Porque no lugar de pregar o evangelho de Cristo, está pregando a sua própria vontade, dizendo que Deus mandou dizer isso, dizendo que Deus mandou dizer aquilo. E não é bem assim. Deus, ele não anda falando como muita gente está falando, dizendo que Deus falou isso, Deus falou aquilo. É mentira, isso é coisa da carne, querendo te iludir, para que você fique perdendo tempo em ouvir esse tipo de coisa. Porque, como Paulo falou, estão anunciando o evangelho que não é o evangelho de Cristo. E que essas pessoas serão amaldiçoadas. Até porque lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. É para esse tipo de evangelho que as pessoas, além delas estar passando coisa errada para os ouvintes estão perdendo tempo em ouvir esse tipo de mensagem. Porque esse tipo de mensagem te leva para o inferno. Porque você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo com o evangelho que não existe. O evangelho de Cristo é o que? Evangelho de correção. Jesus Cristo, ele fez uma pregação e a maioria deixou Jesus Cristo. Todo mundo se afastaram. Chegaram a dizer: que palavras duras o Senhor tem nos passado. E Jesus Cristo diz: tu também não vai se afastar, não? Tu não vai embora que nem os outros? E os discípulos de Jesus Cristo disseram: Senhor, para onde é que nós vai? Que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então é isso que acontece. É preciso que você busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque muitas pessoas estão te enganando com palavras bonitas, dizendo que Deus mandou te dizer isso, Deus me trouxe até aqui para dizer isso para você. Isso é mentira. Isso não existe. O que existe é a palavra de Deus. Você quer ver Deus falar com você agora? Pegue sua Bíblia aí. Não tem arrudeio quando você abrir a palavra de Deus. É Deus falando com você abertamente. Agora sim, essa é Deus falando com você. E a palavra, talvez quando você abrir a palavra de Deus, sabe o que Deus vai dizer para você? Saia dos maus caminhos. Busque a Deus. É isso que você vai encontrar. Na Bíblia ela não fala dizendo que Deus mandou te dizer isso, mandou te dizer aquilo. Não fala nada disso. Porque isso não salva ninguém. É você perdendo tempo com conversas em vão.
Hoje em dia as pessoas preferem ouvir doces palavras de mentiras, que não leva a nada, só que leva à perdição, do que ouvir palavras duras de salvação. É que nem Paulo falou: maldito é aquele que anunciar um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E hoje em dia as pessoas estão fazendo isso. Tem hora que eu fico triste, converso com minha esposa, nós fazemos até alguns comentários. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque se elas pregaram o evangelho de Cristo, que o próprio Jesus Cristo disse: vocês não vão sair, se afastar de mim, que os discípulos, Senhor, duras palavras o Senhor nos passou. Quando Jesus Cristo pregou uma palavra de dura, de correção, a maioria das pessoas saíram, só ficou os discípulos. Jesus disse: e vocês não vão sair também não? Para onde é que nós vamos? Que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então o que te salva é a palavra de correção, é os mandamentos de Deus. Você viver em obediência, você viver de acordo com a palavra de Deus. Você lendo de Gênesis, Apocalipse, palavra de correção, dizendo: se conserte para não ir para o inferno. O caminho é esse, o caminho é estreito. O caminho estreito que leva à salvação. O mundo hoje em dia estão pregando para nós, para vocês, para todos nós, mas não é obrigado a gente ouvir e querer praticar. É o caminho largo. O caminho largo é o caminho da perdição. Qual o caminho largo? É pessoas que vivem te iludindo com palavras bonitas, dizendo que Deus mandou te dizer isso, Deus te mandou dizer aquilo, e você muitas das vezes estão vivendo, que nem Paulo falou, os irmãos de Gálatas estavam dando ouvido a um evangelho que diz que é evangelho, que não é evangelho. É palavras doces de mentira, para poder você perder tempo com isso. Porque a palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra a direção do reino de Deus. É isso a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Não perca tempo com doces palavras de mentira. É melhor você ouvir uma palavra dura de correção de um homem de Deus aqui na terra, do que você ouvir a verdade quando você se dedicar com o Rei dos Reis e ele falar para você: meus servos pregaram na terra, mas você preferiu ouvir doces palavras de mentira. Afaste-se de mim, que eu não te conheço, para o fogo eterno. Então essa é a mensagem do dia. Pare e pense. Enquanto é tempo. É melhor ser corrigido pelo homem de Deus aqui na terra com palavras duras de correção, do que no final daqueles dias você ser corrigido por Deus, ser repreendido por Deus. E lá não tem explicação, lá não tem saída, lá não tem desculpa. E Jesus dizer para nós, para aquele que não obedeceu a palavra: afasta-se de mim, maldito, que eu não te conheço. Pare e pense quanto é tempo. Fique na paz, Senhor Jesus. E às 2h nós estaremos anunciando a palavra de Deus para você que quer se consertar, para você que quer viver uma vida em santidade. Paz do Senhor.